Dediquei toda a minha vida ao estudo da Torá. Desde o momento em que comecei a ler, mergulhei nas escrituras sagradas, aprendendo os mandamentos, as leis e as tradições transmitidas de geração em geração. A Torá não era apenas um livro para mim, era a base da minha existência, a lente através da qual eu via o mundo. Meu pai era rabino, assim como o pai dele antes dele. Na nossa família, o estudo da palavra de Deus era mais do que um dever, era a nossa identidade, a nossa vocação, o nosso legado. Eu me orgulhava de meu profundo conhecimento do Talmud, de minha capacidade de interpretar suas complexidades e de meu papel em guiar outros ao longo do caminho correto. Cada debate, cada lição que ensinei, cada alma que ajudei a fortalecer na fé reforçaram a minha crença na verdade que defendíamos. O cristianismo, para mim, sempre foi uma distorção dessa verdade, uma interpretação errada das Escrituras, um sistema de crenças baseado no erro. Eu examinei suas afirmações, analisei seus textos e descobri que eram insuficientes. Jesus não era o Messias, eu tinha certeza disso. Ao longo dos anos, debati com inúmeros cristãos, desmontando os seus argumentos, apontando as inconsistências na sua teologia. Eles distorceram as profecias, entenderam mal as palavras dos profetas e se afastaram do verdadeiro Deus de Israel. Construí toda a minha vida sobre essa convicção. Foi mais do que uma crença, foi o próprio alicerce da minha existência. Então, um dia, tudo mudou. Lembro-me vividamente daquela manhã. Foi um dia como qualquer outro, calmo, previsível. Acordei cedo, fiz minhas orações e me preparei para a aula que daria na sinagoga. Naquele dia eu deveria ensinar sobre a vinda do Messias, reforçando o entendimento tradicional de quem esperávamos. Eu havia preparado minhas anotações meticulosamente, pronto para desafiar qualquer equívoco cristão que pudesse surgir. Mas antes que eu pudesse sair de casa, algo inesperado aconteceu. Começou como um leve desconforto no peito, algo tão pequeno que deixei de lado. Eu estava com boa saúde. Segui uma dieta rigorosa, fiz exercícios regularmente e cuidei do meu corpo. Não havia motivo para preocupação. No entanto, a dor não desapareceu. Tornou-se mais nítido, mais insistente, espalhando-se pelas minhas costelas como um aperto de ferro apertando-me ao meu redor. Minha respiração ficou superficial. Meu coração batia de forma irregular. Procurei alguma coisa, qualquer coisa, para me equilibrar, mas minhas pernas cederam. Uma onda de tontura tomou conta de mim. Minha visão ficou turva. Uma pressão terrível encheu meus ouvidos, abafando o mundo ao meu redor. Então, eu desmaiei. Tudo ficou distante, surreal. Eu podia ouvir a voz frenética da minha esposa chamando meu nome, o barulho dos passos, a chamada desesperada para os serviços de emergência. Mãos agarraram meus ombros, me sacudindo, me incentivando a ficar acordado. Tentei responder, mas meus lábios não se moviam. Minha respiração ficou mais lenta, mais fraca, até que a dor desapareceu. Então, nada. Um silêncio vasto e avassalador me envolveu. Sempre acreditei que, quando a morte chegasse, eu seria levado à presença de Deus e estaria diante do Todo-Poderoso para ser julgado de acordo com meus atos. Eu tinha imaginado isso inúmeras vezes, os justos reunidos diante do Criador, recebendo sua recompensa eterna. Mas não era isso que eu esperava. Eu ainda estava ciente. Eu podia pensar, perceber, existir, mas não estava mais em meu corpo. Olhei para baixo e me vi deitado imóvel no chão. Minha esposa estava chorando, os paramédicos entravam correndo pela porta, os rostos tensos de urgência. Observei enquanto eles lutavam para me reanimar, com pressões torácicas, uma máscara de oxigênio sobre meus lábios pálidos, mas não senti nada. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Tentei me mover, mas não tinha peso. Eu não estava mais preso à carne. O pânico tomou conta de mim. Não era assim que deveria ser. Onde eu estava? Porque eu ainda estava ciente. Porque eu poderia ver meu próprio corpo como se fosse apenas um observador. Então eu senti um puxão. No início foi sutil, como uma corrente invisível me puxando para frente, mas rapidamente ganhou força. Eu estava sendo movido, liderado por uma força muito maior do que eu. As paredes da minha casa ficaram embaçadas, desaparecendo na obscuridade. A cena do meu corpo e os esforços frenéticos para me salvar desapareceram. Tentei resistir, mas não tive controle. Eu tinha certeza de que estava prestes a comparecer diante de Deus e ser julgado por minha vida. Meu coração se encheu de confiança. Passei décadas estudando sua palavra, obedecendo a seus mandamentos e conduzindo outros à justiça. Mas à medida que fui atraído cada vez mais para o desconhecido, um profundo desconforto tomou conta de mim. Algo estava diferente. Isso não era o que eu esperava. A escuridão que me cercava de repente deu lugar a uma luz avassaladora, brilhante, pura, diferente de tudo que eu já tinha visto. Não cegou, ele consumiu.
Não era apenas iluminação, era poder, irradiando de uma fonte além da compreensão. E então, dentro da luz, surgiu uma figura. No começo, me recusei a acreditar. Não poderia ser. Era impossível. No entanto, quando ele deu um passo à frente, quando sua presença preencheu o espaço ao meu redor, quando seu olhar encontrou o meu, eu sabia. Foi Jesus. O mesmo nome que passei minha vida rejeitando. A própria figura que eu rejeitei, debati e ensinei outros a evitar. E ainda assim, aqui estava ele, vivo, real, glorioso além de qualquer descrição. Um tremor de medo percorreu-me. Isso não poderia estar acontecendo. Eu esperava ver o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em vez disso, enfrentei aquele que passei anos declarando ser um falso Messias. Caí de joelhos, dominado por uma presença diferente de tudo que já conheci. Queria-me virar, fugir, mas não consegui. Seus olhos encontraram os meus e neles vi algo mais assustador do que julgamento. Amor. Foi um amor tão profundo, tão puro, tão penetrante que me deixou nu. Ele revelou cada camada do meu orgulho, cada convicção a que me apeguei, cada argumento que já apresentei. Foi um amor que não condenou, mas que me despedaçou mais completamente do que qualquer repreensão poderia. Então ele falou. Você estudou as Escrituras, mas ainda não me conheceu de verdade. Sua voz não estava cheia de raiva. Não era a voz de um inimigo. Foi a voz da verdade. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia falar. Porque naquele momento eu sabia que estava errado. Tudo em que acreditei, tudo que ensinei, tudo sobre o qual construí minha vida, tudo estava prestes a ser desfeito. E pela primeira vez na minha vida, eu estava pronto para ouvir. Eu era como uma folha apanhada por uma tempestade, varrida por uma força muito além do meu controle. O terror tomou conta de mim. Para onde eu estava indo? O que estava acontecendo comigo? Tentei gritar, mas nenhum som escapou. Eu não tinha corpo nem respiração, apenas a crescente percepção de que estava em uma jornada em direção a um destino que nunca havia imaginado. O mundo ao meu redor se dissolveu no nada. A escuridão se estendia infinitamente em todas as direções, não apenas a ausência de luz, mas algo mais profundo, algo vivo. Ele mudou e pulsou, me observando, me cercando como um abismo infinito e sufocante. Eu havia ultrapassado os limites do mundo que conhecia, entrando em um reino onde o tempo e a certeza não tinham significado. E, no entanto, uma verdade era inegável: eu não pertencia a este lugar. Então, uma luz. A princípio, não passava de um lampejo distante, uma partícula frágil contra o vasto vazio. Mas cresceu, expandindo-se com um brilho além de tudo que eu já tinha visto. Este não era o brilho comum do sol ou o suave brilho do fogo. Era algo maior, algo sagrado. Dentro de seu brilho, uma figura emergiu. Eu queria me virar, mas não consegui. Cada instinto em mim gritava que eu estava na presença de algo muito além da minha compreensão. Ele deu um passo à frente, sua própria existência remodelando o espaço ao seu redor, comandando-o sem esforço. Uma força além das palavras pressionou minha alma e eu tremi. Eu sabia quem ele era. Jesus. O nome causou um arrepio em mim. Passei a vida rejeitando-o, descartando-o, argumentando com confiança que ele não poderia ser o Messias. E, no entanto, aqui estava ele, real e inegável. Meu coração se apertou com uma emoção que ainda não conseguia nomear. Isto não foi um sonho. Não é uma visão evocada pela mente. Esta era a realidade, mais real do que qualquer coisa que eu já conheci. E neste momento, compreendi com uma clareza devastadora que tudo em que acreditava, tudo a que me agarrava, estava prestes a ser destruído. A luz que o rodeava era diferente de tudo que eu já havia encontrado. Não brilhou simplesmente, pulsava com vida, com poder, com um calor avassalador que ao mesmo tempo me abraçou e me expôs. Ela me envolveu, rompendo todas as barreiras que eu havia construído, expondo as profundezas da minha alma, segredos que eu nem mesmo havia admitido para mim mesmo. E então, eu o vi. Ele deu um passo à frente, emergindo totalmente do coração da luz. Só a sua presença provocou um tremor na própria atmosfera, uma força tão grande que exigia reverência. Esta não foi uma figura distante da história, nem um debate teológico, nem uma má interpretação de textos antigos. Jesus Cristo estava vivo. O peso da sua presença era insuportável. Não era apenas o brilho ao seu redor, era o que aquela luz revelava. Era a própria verdade, diante de mim, despojando todas as ilusões às quais eu me apegava. Minhas pernas cederam debaixo de mim e caí no chão, meu rosto pressionado contra o chão invisível, todo o meu ser tremendo. Eu não estava preparado para isso. Passei a vida esperando o Messias, estudando as Escrituras, ensinando outras pessoas a antecipar sua vinda. Mas eu nunca esperei isso. Não ousei levantar o olhar, mas senti seus olhos sobre mim.
Não condenando, não cruel, mas perfurando cada camada da minha alma com uma intensidade que me deixou desfeita. Então ele falou: Você estudou as Escrituras, mas ainda não me conheceu de verdade. As palavras atingiram como um raio, destruindo os alicerces da minha vida. Eu havia-me dedicado aos textos sagrados. Eu os memorizei, os debati, construí minha identidade sobre eles. Eu havia derramado sobre as palavras de Moisés, as leis, as profecias, a sabedoria transmitida de geração em geração. Eu acreditava com absoluta certeza que conhecia Deus. Mas diante da personificação da verdade, percebi o quão cego eu tinha sido. Sua voz carregava um peso que eu mal conseguia suportar, não raiva, nem condenação, mas tristeza. Uma tristeza tão profunda que atingiu o âmago do meu ser. Não foi a tristeza da rejeição, mas do amor, um amor que me chamou, uma e outra vez, apenas para que eu me afastasse. Então, como se o próprio tempo se desenrolasse, vi minha vida através dos olhos dele. Não como eu lembrava, mas como realmente era. Vi os momentos em que ele me alcançou, as inúmeras vezes em que a verdade foi colocada diante de mim, mas eu me recusei a ver. Eu estava tão certo da minha compreensão, tão convencido da minha própria sabedoria. Eu havia dispensado aqueles que o seguiam e me assegurado de que estavam enganados. Mas o engano foi meu. Passei minha vida rejeitando exatamente aquele que procurava. Lágrimas encheram meus olhos, mas eu não conseguia levantar a cabeça. Como eu poderia? Como eu poderia olhar para aquele que havia negado repetidas vezes? Eu era indigno. No entanto, mesmo quando a vergonha ameaçava me consumir, a sua presença não me afastou. Isso me puxou para mais perto. Seu amor, vasto e avassalador, me cercou como um oceano. Não ignorou meus fracassos. Isso não apagou a verdade da minha rejeição. Ele me abraçou apesar deles. Meu coração se despedaçou. Como eu fui tão cego. Como eu senti falta dele. Esperei pelo Messias, ansiava pela sua vinda, dediquei a minha vida a estudar a sua chegada. E ainda assim, ele já havia vindo. Ele caminhou entre nós, curou os enfermos, cumpriu as profecias, e eu me recusei a ver. Pior ainda, eu havia afastado outros dele. Eu queria falar. Eu queria gritar, pedir perdão. Mas que palavras poderiam ser suficientes? Então Jesus falou novamente. Eu vim para os meus, e os meus não me receberam. João 1h11. A escritura que li inúmeras vezes, as palavras que estudei e ensinei, agora me atingiram como uma lâmina na alma. Esta não foi apenas uma passagem. Foi a minha realidade. Eu estava entre aqueles que não o receberam. Fui eu quem o rejeitou. Eu levei outros a fazerem o mesmo. E ainda assim, aqui estava ele. Não com vingança. Não com ira. Mas com amor. Não com ira. Mas com amor. Eu não consegui compreender. Ele tinha todos os motivos para me condenar, todo o direito de me deixar de lado. Eu o rejeitei, zombei dele, passei a vida convencida de que estava defendendo Deus ao me posicionar contra ele. Mas ele não me rejeitou. Em vez disso, ele me chamou pelo nome. O peso disso me quebrou. Passei toda a minha vida acreditando que estava andando na verdade, que minha devoção, meu estudo, minha disciplina, tudo isso estava a serviço de Deus. E, no entanto, naquele momento, cara a cara com aquele que eu havia negado, percebi que estava seguindo apenas a minha própria compreensão dele. Eu havia examinado as Escrituras, examinado as palavras dos profetas, debatido, ensinado e defendido-as, mas não conhecia verdadeiramente aquele de quem eles falavam. E agora, ele estava diante de mim. Jesus. Aquele mesmo que eu rejeitei. Aquele contra o qual debati, argumentei e procurei refutar. Aquele que eu rejeitei como um impostor. E ainda assim, ele era real. Ele era o Messias. Ele sempre foi o Messias. E eu passei minha vida fugindo dele. O peso dessa constatação me esmagou. Foi como se o chão abaixo de mim tivesse cedido. Meus joelhos dobraram e chorei, não apenas lágrimas de tristeza, mas de devastação, de perda. Eu vivi na ilusão da retidão, apenas para descobrir que estava cego. Mas então aconteceu algo que eu nunca esperei. Jesus estendeu a mão. O brilho que o rodeava não desapareceu, a sua santidade não diminuiu, mas ele deu um passo na minha direção, não com julgamento, não com condenação, mas com graça. Com amor. Sua mão se estendeu em minha direção, não para me derrubar, mas para me levantar. E naquele momento eu entendi. Graça. Não foi uma recompensa para os dignos. Não foi um prêmio para quem fez tudo certo. Foi um presente, dado gratuitamente àqueles que menos o mereciam. Para os quebrados. Os perdidos. Os cegos. Para mim.
Eu o rejeitei, mas ele ainda chamou meu nome. Eu o havia negado, mas ele ainda me amava. Passei a vida convencida de que sabia a verdade, mas aqui estava ele, a própria verdade, me oferecendo uma segunda chance. E pela primeira vez na minha vida, eu estava pronto para recebê-lo. No momento em que levantei os olhos para Jesus, tudo mudou. O mundo ao meu redor não desapareceu, mas expandiu-se, abrindo-se para algo muito maior. O próprio tempo e espaço pareceram se dissolver e eu me vi no meio da eternidade. Então as Escrituras apareceram diante de mim. Mas já não eram apenas palavras numa página. Eles estavam vivos, em movimento, desdobrando-se diante dos meus olhos. Cada versículo que estudei, cada profecia que debati, cada passagem que defendi, tudo isso estava entrelaçado em uma tapeçaria que se estendia até o infinito. E no centro de tudo, estava ele. Jesus levantou a mão, e as palavras da Torá, dos Salmos, dos profetas, elas apareceram, brilhantes e inegáveis, cada fio da Escritura levando a ele. Observei as palavras de Isaías ganharem vida. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com a dor. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 3, 5. Eu já tinha lido essa passagem 1000 vezes. Eu argumentei que falava de Israel, não do Messias. Eu estava tão certo, tão cego pela minha própria compreensão. E ainda assim, agora eu vi. Vi Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, curando os enfermos, falando do reino. Eu o vi traído, espancado, ridicularizado. Vi os pregos cravados em suas mãos, a lança perfurando seu lado, exatamente como os profetas haviam escrito. Eu engasguei, minha respiração ficou presa na garganta. Como eu não tinha visto isso antes. Jesus voltou seu olhar para mim, mas não falou. Ele apenas me deixou ver. Os salmos se desenrolaram diante de mim. Traspasaram-me as mãos e os pés. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre as minhas vestes. Salmo 22, 16, 18. Estas não foram apenas palavras de David. Eles eram profecia. E eles foram cumpridos em Jesus. Vi os soldados romanos ao pé da cruz, apostando nas suas roupas, alheios ao momento sagrado do qual tinham participado. Meu coração bateu forte. Eu li essas palavras durante toda a minha vida, mas nunca as entendi verdadeiramente. Depois veio Daniel. Nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Ele durará para sempre. Daniel 2h44. Sempre acreditei que o Messias viria como líder político, um conquistador para restaurar Israel. Mas agora eu entendi. Seu reino nunca foi concebido para ser deste mundo. Ele não veio para derrubar Roma, ele veio para derrotar o pecado e a própria morte. Lágrimas turvaram minha visão. Então as palavras de Zacarias surgiram diante de mim. Eles olharão para mim, aquele que traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único. Zacarias 12h10. Vi meu próprio povo chorando, seus olhos finalmente se abriram para a verdade. E eu chorei com eles. Jesus se aproximou. O peso da minha cegueira me esmagou. Como eu poderia ter perdido isso? Eu dediquei minha vida a esperar pelo Messias, ensinando aos outros como reconhecê-lo quando ele chegasse. E ainda assim, ele já tinha vindo, e eu o rejeitei. Caí de joelhos, dominado pela dor. Meu peito doía com uma tristeza mais profunda do que eu jamais havia sentido. Não foi apenas arrependimento, foi a agonia de perceber que eu tinha afastado outros daquele que eu deveria ter apontado para eles. Jesus se ajoelhou diante de mim. Sua presença era avassaladora, mas seus olhos não continham raiva. Sem julgamento. Só amor. Com lábios trêmulos, forcei as únicas palavras que pude. Eu não sabia. Jesus estendeu a mão, descansando em meu ombro. Mas agora você sabe. Suas palavras destruíram todas as dúvidas, todos os medos. Eu senti falta dele, mas ele nunca sentiu minha falta. Olhei para cima, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E pela primeira vez, vi verdadeiramente o meu Messias. Tudo o que eu conhecia foi desvendado. A verdade das Escrituras ficou exposta diante de mim, revelando Jesus no centro de tudo. E naquele momento eu entendi. Nunca foi sobre o que eu poderia fazer por Deus. Sempre foi sobre o que Deus já havia feito por mim. Jesus se ajoelhou ao meu lado, sua presença ao mesmo tempo avassaladora e incrivelmente gentil. Seus olhos procuraram os meus, cheios de nada além de amor. Você trabalhou tanto para me alcançar, ele disse, mas eu nunca estive longe de você. Minha respiração engatou. Durante anos, lutei pela santidade, pela retidão,
pela certeza. Eu carreguei o peso da lei, esperando que meus esforços me aproximassem de Deus. Mas não importa o quanto eu tenha estudado, o quão perfeitamente eu tenha obedecido, sempre houve uma distância, uma lacuna que eu nunca consegui superar. E agora, finalmente entendi o porquê. A lei nunca foi feita para me salvar. A lei não era o caminho para o Pai. Jesus era.